Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a todos e a todas. Dando sequência à nossa formação, né? Hoje nós vamos continuar a ler de onde paramos, a partir do parágrafo 385. Mas nós vamos antes pedir a luz do Espírito Santo sobre nós, que ele venha ungir a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, né? Que o Senhor mesmo vá abrindo o nosso coração para acolhermos o que Ele preparou para nós hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem. No último encontro que nós participamos, nós vimos um pouco ali sobre a criação do homem e da mulher, né? O catecismo trazia para nós ali sobre o homem e a mulher criados à imagem e semelhança de Deus, predestinados a reproduzir a imagem do seu filho, feito homem, né? E que nós fomos criados em corpo e alma, né? Que a nossa alma é gerada por Deus em nós, no nosso nascimento, e que nós possuímos uma alma espiritual e imortal, né? Nosso corpo morre, mas a nossa alma é imortal. E que Deus não criou o homem solitário, mas Ele criou o homem e a mulher para que sejam um na carne, né? Para que sejam unidos, para que sejam essa imagem e semelhança de Deus, para manifestar a imagem de Deus também. E que a revelação dá-nos a conhecer o estado de santidade e de justiça dos originais do homem e da mulher antes do pecado. Ou seja, nós vivíamos naquela amizade com Deus, né? De onde vinha essa felicidade, né? Porque participávamos da vida com Deus, com comunhão direta com Deus, né? E o que aconteceu então que nós perdemos essa felicidade, né? Essa amizade com Deus, né? A partir do parágrafo 385, o Catecismo nos apresenta então a queda, né? Aquilo que nos afastou dessa amizade com Deus. E ele diz que Deus é infinitamente bom e todas as suas obras são boas. Todavia, ninguém escapa à experiência do sofrimento ou dos males existentes na natureza, né? E aí aparecem aquelas perguntas para nós, né? Se Deus é bom, se Ele criou todas as coisas boas, se Ele fez o homem bom e viu que era muito bom quando Ele fez a criação do homem e da mulher, né? Por que então que nós sofremos? Porque existe o sofrimento no mundo, né? De onde vem o mal, né? Eu perguntava de onde veio o mal e não encontrava saída de Santo Agostinho, né? E aí ele vai investigar de onde que vem o mal, né? E nós temos essas respostas, né? Porque ali a partir do 386 ele vai falar para nós dessa questão da realidade do pecado, né? A realidade do pecado. O pecado está presente na história do homem. Seria inútil tentar ignorá-lo ou dar a esta realidade obscura outros nomes. Para tentarmos compreender o que é o pecado, é preciso, antes de tudo, reconhecer a ligação profunda do homem com Deus, pois fora dessa relação, o mal do pecado não é desmascarado em sua verdadeira identidade de recusa e oposição de Deus, embora continue a pesar sobre a vida do homem e sobre a história. Isso. Então, essa realidade do pecado na história, né, da humanidade é um rompimento da relação com Deus, né? Você pode ver para mim continuar lendo ali?
A realidade do pecado é mais particularmente a do pecado das origens, só entendida à luz da revelação divina. Sem o conhecimento de Deus que ela nos dá, não se pode reconhecer com clareza o pecado, e somos tentados a explicá-lo unicamente como falta de crescimento, como fraqueza psicológica, como um erro, como consequência inevitável de uma estrutura social inadequada, etc. Somente à luz do desígnio de Deus sobre os homens, compreende-se que o pecado é um abuso da liberdade que Deus dá às pessoas criadas para que possam amá-lo e amar-se mutuamente. Isso, então nós somos criados, né? Para que possamos amar a Deus e amar as pessoas, nos amar mutuamente. Mas que aí a gente tem esse abuso dessa liberdade, porque nós somos criados livremente, né? Na liberdade de escolhas, de decisões, né? E o pecado é justamente esse abuso dessa liberdade que Deus nos dá, né? E que somente a luz da revelação divina, somente a revelação divina é capaz de nos revelar a realidade deste pecado original. E nós já vamos ver por que original, né? E a liberdade é o maior poder que Deus nos deu. Esse foi o maior poder que Deus nos deu. Ele nos cria livremente, né? Com liberdade de escolhas, com livre-arbítrio. Esse é o maior poder que o homem tem. E às vezes nós escolhemos errado. E já escolhemos lá nas origens, né? Então, por isso o pecado original, né? Então, ele vai dizer para nós que o pecado original é uma verdade essencial da fé, ali a partir do 388, ou seja, é um dogma de fé. Isso é imexível, uma verdade imexível, né? Você pode... Só um minutinho, né? Com o progresso da revelação, é esclarecida também a realidade do pecado. À medida que Deus vai se revelando na humanidade, também vai revelando para nós essa realidade do pecado, né? E que isso só se manifesta plenamente para nós à luz da morte e ressurreição, da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ali que fica claro para nós qual que é essa amplitude, o que significa para nós toda isso que envolve o pecado original e a graça de Deus na nossa vida, né? A doutrina... Só um pouquinho, amor, para mim antes, tá? Precisa? Aqui, isso, por favor, desculpa. É preciso conhecer a Cristo como fonte de graça para conhecer Adão como fonte do pecado. É o Espírito Paráclito, enviado por Cristo ressuscitado, que acusará o mundo em relação ao pecado, ao revelar aquele que é o Redentor do mundo. Isso. A doutrina do pecado original é, por assim dizer, o reverso da boa notícia pela qual Jesus é o Salvador de todos os homens, e de que todos têm necessidade da salvação, e de que a salvação é oferecida a todos graças a Cristo. A Igreja tem o senso de Cristo, sabe perfeitamente que não se pode atentar contra a revelação do pecado original sem atentar contra o mistério de Cristo. Isso que ele quer dizer para nós, a gente tem que ter bem claro isso, essa última frase ali, ó. Não se pode atentar contra a revelação do pecado original sem se atentar contra a graça de Cristo. O que ele quer dizer para nós? Ele está dizendo que se nós negarmos estaremos negando o outro. Então, a gente não pode relativizar o pecado original, dizer, não, é uma coisa inventada pela igreja. Não, não é uma coisa inventada pela igreja, porque Cristo veio justamente para tirar o pecado do mundo. Ele não veio por uma coisinha boba, uma coisinha, né? Então, nós não podemos negar o pecado original. Se nós negarmos o pecado original, estaremos negando a salvação trazida por Jesus Cristo, negando o mistério pascal de Cristo, né? Porque ele veio para destruir o pecado original. Por isso que Jesus foi enviado ao mundo. E ele elimina o pecado original através do batismo, no sacramento inicial de nossa salvação, né? Então, o homem se desvia de Deus, mas Deus tem
aí um plano de salvação para resgatar este homem novamente, né? E para que a gente possa compreender, né, o relato da queda, ele se utiliza de imagens. Essas imagens nos ajudam a compreender o que significa, o que aconteceu no início da história do homem, né? A revelação dá-nos a certeza de fé que toda a história humana está marcada pelo pecado original, cometido livremente por nossos primeiros pais. Então agora nós vamos ver as consequências do pecado original para toda a humanidade, né? Mas nós vamos ver antes quem está por trás desse pecado original, o que aconteceu lá no início, com os nossos primeiros pais, né? E para a gente ver isso, a gente precisa falar um pouquinho sobre a queda dos anjos, né? Por trás da opção da desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se põe a Deus e que, por inveja, o fez cair na morte. Isso. Então, os anjos criados também, criaturas espirituais, criados com livre vontade também, né? Fazem essa opção pela desobediência a Deus, né? E a escritura e a tradição da igreja veem neste ser um anjo destronado chamado Satanás. E ela ensina que ele tinha sido anteriormente criado bom por Deus, porque ele também é uma criatura. Lembra que nós falamos no encontro anterior que ele também é uma criatura criada por Deus? E ele era criado um anjo bom, né? Mas ele e outros demônios foram criados por Deus em sua natureza bons, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa, porque eles também têm esse livre-arbítrio, né? Essa liberdade angelical de fazer escolhas, de fazer opções, né? Mas eles se tornaram maus por sua própria iniciativa, né? E ali ele explica no 392, Jean, por favor. A Escritura fala de um pecado desses anjos. Esta queda consiste na opção livre desses espíritos criados que rejeitaram radicalmente e irrevogavelmente Deus e seu reino. Há um reflexo dessa rebelião nas palavras do tentador, ditas aos nossos primeiros pais. E sereis como Deus. O diabo é pecador desde o princípio, pai da mentira. Isso. Quem diz para nós isso é o Evangelho de João, né? Que o diabo é o pai da mentira. Então, desde o início, eles tentaram a criação mais sublime de Deus, que é o ser humano, né? E por sua livre opção, então, eles tomam essa atitude de se rebelar contra Deus, né? E no 393 ele vai trazer pra gente falar um pouquinho a respeito da tentação, né? Que levaram os nossos primeiros pais a pecar. Porque a tentação é algo atraente, encantador, sedutor, né? Ele não é algo ruim, senão não nos atrairia, né? A tentação é algo sedutor, é algo que nos atrai. E justamente por isso é que chama a nossa atenção, né? E ele, por sua opção, acaba seduzindo então aos nossos primeiros pais, né? Pode ler para nós, por favor. O caráter irrevogável de sua opção, e não uma deficiência da sua infinita misericórdia divina, faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe para os homens após a morte. Isso. Então, aqui ele traz para nós algo bem interessante, que não é uma deficiência da infinita misericórdia de Deus que faz com que esses anjos tenham optado, né, pela queda, né? Não é uma deficiência
que faz com que esses anjos não possam ser perdoados, porque ele traz para nós que não há perdão dos pecados para os anjos. Assim, por quê? Porque não existe arrependimento por parte deles, né? Não existe o arrependimento depois da queda, como não existe para o homem após a morte, né? O demônio, ele não pode se converter, porque ele não se arrepende do que ele fez. Ele fez e pronto, né? Ele é soberbo, ele é orgulhoso, né? E esse é o maior pecado, né? A soberba, o orgulho, né?